Vamos dar início ao quinto encontro para vocês que nos acompanham pelas ondas da web. Muito boa noite. Nós havíamos visto no encontro passado o significado dos signos, né? Eu gostaria de ter avançado um pouco mais, mas em função das discussões, das dúvidas, né? Nós acabamos não exaurindo totalmente o assunto. Então eu vou passar rapidamente em cada signo para complementar alguns conceitos que porventura tenham ficado desapercebidos ou faltantes quando nós apreciamos os 12 arquétipos, né? Então, nós tínhamos terminado em Peixes essa transparência. Havíamos apresentado esse quadro sinótico, demonstrando o zodíaco, fazendo analogia com o corpo humano e as partes anatômicas correlacionadas com cada signo, explorando um pouco mais. Áries está relacionado com cabeça, testa, rosto, cérebro. Touro, pescoço, garganta, cordas vocais. Gêmeos, ombros, braços, mãos e pulmões. Câncer, peito, estômago. Leão, coração e coluna. Virgem, intestinos, fígado e vesícula, já que é o próprio signo da discriminação, né? Da síntese dos alimentos, né? E são os aparelhos virgem que faz essa função no organismo, né? Assim como cada um está relacionado nos seus diferentes arquétipos com as diferentes partes da anatomia, né? Libra, rins, útero e ovários. Escorpião, órgãos genitais e de reprodução. Sinteticamente, né, tem outros ingredientes que não estão citados aqui. Sagitário, coxas, quadris, sistema locomotor. Capricórnio, joelhos, estrutura óssea. Aquário, pernas, circulação, sistema nervoso e medula. E finalmente Peixes, pés, sistemas linfático e endócrino. Então, perfazendo aqui da cabeça aos pés as diferentes partes anatômicas do homem, né? Isso é muito praticado pela astrologia médica, né? A astrologia médica considera muito a correlação dos signos com as funções orgânicas, né? Assim como os planetas e as casas, como nós vamos ver posteriormente, também têm igual relação, né? Então, voltando a Áries, nós já tínhamos visto não essa transparência, mas uma que falava sobre as características do arquétipo, os pontos positivos e os aspectos não tão virtuosos, né? Então, aqui é uma síntese, que isso está na apostila. Esse é um apêndice, eu não passei isso para vocês ainda, mas vou passar, né? Então, aqui tem a regência, a conformação física do ariano, né? As características positivas, negativas, que nós tínhamos já falado, a anatomia, que aqui detalha um pouco mais aquele quadro anterior que nós já vimos. Aqui fazendo uma analogia à parte da casa, né, que indica as portas, é por onde entra, né, onde se entra. A cor, metal e pedra, e atividades, normalmente focando aquilo que nós já havíamos falado, né, líderes militares de ação, esportistas de competição, cirurgiões, dentistas, batalhadores, né? Pessoa que tem um tônus vital bastante
diferenciado, né? Vamos pular aqui, mas eu peço para vocês se aterem a esses dados. No slides que eu passei para vocês, eu acho que já tem isso, né? Touro. Aqui tem algumas palavras-chave, né? Eu sou, atividade, a tônica é a iniciativa, né? Tônica aqui do touro é a posse, eu tenho estabilidade. Tenho o regente, o físico, características positivas, negativas, anatomia, como nós já falamos. Parte da casa, despensa, geladeira, armários, cofres, porque está relacionado com a estabilidade, a alimentação, o provimento, né? Finanças, dinheiro, tudo que leva à materialidade. Lembra que é terra fixo, né? Atividades produtivas, finanças, agronomia. Por que agronomia? É a ciência que norteia toda espécie de alimentação, né? De plantio de alimentação. Então está relacionada com touro. Negociantes, a pessoa que faz negócio visando lucros, né? Nós vamos ver também que o comércio já é correspondente a gêmeos, mas negociantes aqui como um sentido mais amplo, né? Decoradores, porque busca a estética, o belo, floristas. Gêmeos, a tônica, conhecimento, eu penso versatilidade. Regente, vamos aqui, anatomia, a gente já viu. Parte da casa, corredores, acessos, ruas, garagem, telefone, quer dizer, ou seja, tudo que faz o processo de comunicação, ou física dentro da casa, ou através poderíamos falar que internet, hoje também Facebook principalmente, né? Google e Facebook é coisa geminiana, assim como aquariana também, né? Aquariano envolve todo o aspecto eletrônico, como nós vamos ver, mas se é um instrumento tecnológico a serviço da comunicação, é Gêmeos, porque Gêmeos é pautado pela versatilidade, conhecimento, comunicação, né? Atividade, jornalistas, comunicadores, professores, artistas plásticos e políticos. Estou passando rápido, mas para fixar aquilo que a gente já falou com um pouco mais de profundidade, né? Câncer. Parte da casa, cozinha e quartos, né? É onde a mamãe fica, né? O quarto é relacionado com a intimidade do ser, e a cozinha é o local da mama, né? Onde ela faz os quitutes e tudo mais, né? Aliás, a parte mais agradável, pelo menos das casas brasileiras, principalmente a mineira, é a cozinha, né? Pelo menos a minha, a cópia, a cozinha é o local mais apreciado, né? Onde se conversa, discute, faz as refeições, enfim. É o ambiente mais acolhedor da casa. Professor, eu morei em Goiás durante quase 3 anos, e Goiás é uma espécie de Minas mais... Isso. Uma coisa assim, mais pesada, assim, né? O mineiro... mais tradicionalista, né? Aí essa parte da casa que eles valorizam, como o mineiro valoriza, eles também valorizam. Só que eles valorizam tanto que eles já constroem a casa com a cozinha e a porta de entrada é a cozinha. Pois é. A cozinha da frente da casa. Para você já chegar, já está. Isso está relacionado com a família, né? Família é câncer, né? Quer dizer, questões familiares é câncer. Então, alimentação, hotelaria que acolhe, né? Agora é hostel, né? É hotel, segurança, enfermagem pelos cuidados, né? A enfermagem pode ser também virgem, né? Então é característica da mãe mesmo. Características da mãe, né? Historiadores, porque é tudo relacionado à ancestralidade, né? Arqueologia, aqui não está citado, mas a arqueologia é uma atividade canceriana, porque você busca a identificação no passado
da sua referência, né? Estudo de heráldica, né? Também é coisa de câncer. O câncer, na verdade, é o caranguejo. O animal anda para trás. Essa coisa do historiador, lembra essa coisa de voltar lá atrás? Isso, ela anda de lado, na realidade, né? Ele anda de lado, ele perfura uma toca, né? Se esconde. É coisa realmente de câncer, né? De câncer. Atividades domésticas, enfim. Aí, isso daqui não se esgota, né? É apenas um insight para que nós possamos fazer outras analogias, outras comparações, né? Sol, o Sol, Leão, que é o Sol, o regente, né? Aqui explora um pouco mais, né? Coração, olhos, mais o direito. Me pergunta por que mais o direito? Não sei. Deus quis. Isso está nos manuais. Né? O câncer é olho esquerdo. O olho esquerdo, o câncer é o olho esquerdo. Né? Talvez por uma questão solar e lunar, né? O direito é o Sol e a esquerda Lua, né? E a questão da soberania, né? Os soberanos usam essa questão do direito, está à direita. Mas são ilações, né? Não sei responder com precisão, né? Coluna, flancos, né? Flancos, essa parte aqui, né? Parte superior das costas. A parte da casa de um leonino, qual é? É a sala mesmo. É a sala, espelhos, né? Para ele se apreciar. Mas você é bonito mesmo. Estou decorando o apartamento da minha filha. E a preocupação dela maior é a sala, tudo escuro. Muito ouro, né? Dourado, alaranjado, o ouro, né? Topázio, por exemplo, pedra preciosa é o diamante, não é? Né? Embora seja topázio também, mas não é uma água marinha, é um diamante. Atividades: líderes, militares de comando, artistas de palco, professores, políticos, pessoas de poder. Virgem, nós tínhamos a tônica é análise, eu analiso e praticidade. Só a tônica do leão, soberania, eu quero e carisma. Então aqui é a questão da utilidade, né? A anatomia, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula, plexo solar. Parte da casa é aquilo que dá utilidade às coisas. Então, casa de ferramentas, área de serviço. A dispensa, assim como touro, mas o touro é no sentido das reservas, aqui no sentido da utilidade, porque a casa o signo do alimento aqui também, né? De como eu vou fazer a dieta, né? Lá é o do prazer de se alimentar, aqui é da função do alimento. Escritório, eletrodomésticos, por exemplo, a gente vai ver que aquário também tem essa parte de eletrodomésticos eletrônicos, né? Mas aqui é o eletrônico enquanto função utilitária, né? Eu posso ter um computador, mas o computador tem que ter ele tem que ter uma aplicação a um serviço, a uma utilidade, não é ao deleite simplesmente de lazer. Por exemplo, eu analiso a aplicação que vai ter aquele instrumento, né? Ele tem que ter uma função utilitária. Virgem, no caso aqui, ele foca o utilitarismo das coisas. Se não tem utilidade, ele não serve, né? Por isso que ele tem que encontrar, lembra? Que é o signo do método, ele estabelece uma sequência metodológica, né? Então, se não faz sentido o método, aquilo lá não serve. Então, no caso aqui, eletrodoméstico, né? Para um determinado fim. Então já fica a sugestão de quando nós tivermos mais tarde a
analisando isso, quem tiver essa dúvida, já bate lá em cima, a tônica, né? Isso. De praticidade. Aí eu consigo Isso. em que sentido está o... Em que sentido está isso? Isso a gente vai ser recorrente, viu? Uma das formas do aprendizado é pela repetição. Repetição aqui não vai faltar, porque eu estou dando os conceitos e depois nos exercícios a gente vai martelando. Como é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o caixa de remédios, em função da própria necessidade que o virginiano tem de cuidar da saúde, inclusive com a funcionalidade da medicação, né? Atividades, burocratas, pesquisadores, analistas, carreiristas aqui no sentido do funcionalismo público, por exemplo. O sujeito ele vai galgando o plano de carreiras estabelecido, né? Ele é afeito muito a essa condição, em termos de hierarquia, de funcionalidade, né? Se encaixa muito bem, ó, servidores, alimentação e agricultura. Agricultura aparece também mais uma vez aqui. Lá em Touro aparece lá a agronomia, né? Quer dizer, o estudo dos alimentos, da plantação dos alimentos, né? Aqui já enquanto a função dos alimentos enquanto necessários à vida, né? Então, a questão de dieta. Aqui é a alimentação para a dieta, né? Isso faz bem para isso bem para aquilo, né? A dieta do limão, por exemplo, é coisa de virgem, né? Você começa com um limão no primeiro dia, depois 2, 3, 4, até 15. Aí não basta, aí você começa a contar de trás para frente, né? É como em Minas se fala, né? O CNPJ, né? Depois barra 1000, né? Não, barra 001, né? Eu tenho é 1000 de ré. 1000 de ré. 1000 de ré. Então, aí você começa a contar 14 limões, 13 até chegar em 1. Aí fez em um mês a dieta do limão. Isso é coisa de virgem, né? Quem vai se lembrar de espremer o limão todo dia de manhã, parece que ser em jejum, né? Isso é coisa de virgem. Só um virginiano consegue a façanha, ou alguém que tenha muita coisa na casa 6, ou em virgem, né? Professor, no caso, lua em virgem. Lua em virgem, a gente vai chegar lá. Não, pega também. Né? Pega também. Eu me sinto um virginiano. Se lua em virgem, não tem bastante isso. Mas sou um virginiano. Você é um virginiano na segunda metade da vida. Então, Libra. Enfim, a tônica, a diplomacia, o equilíbrio e a harmonia. Regente Vênus. A anatomia ela se estende um pouco mais do que nós vimos lá. Parte da casa, enfeites e ornamentos, objetos e presentes. Como? Poderia dividir com o leão a sala, né? Mas a sala aqui é o enfeite da sala. Não é a parte do social ali? Mas a sala enquanto função social, não pode ser a sala também. Mas são os adornos, a cortina da sala, a disposição dos móveis, os bibelôs, enfim, toda a ornamentação, a estética. Estética é coisa de Libra, né? Porque estética tem que ver com esse negócio de equilíbrio, né? Isso. Tem que estar de um lado, tem que estar do outro. Exato. O libriano ele tem esse senso de estética muito apurado, né? Do equilíbrio, da beleza. O próprio Né? símbolo é uma balança. O símbolo é a balança. Atividades, juristas, pacifistas, artistas, diplomatas, relações públicas, né? Tudo que se envolve casamento, contratos, né? O contrato é um acordo, né? Ele estabelece direitos e obrigações, né? Por isso que
se refere também a juristas, mas a gente vai ver que juristas também é coisa de Sagitário, mas são esferas um pouco diferentes. Aqui é o advogado mesmo, né? Aquele que promove a justiça. Lá é o jurista no sentido filosófico do direito, né? Idealista, na Hã? verdade. Idealista da justiça. É, o sujeito que estuda direito, que ensina direito, né? Tem gente que ensina direito errado, mas ensina a matéria do direito, né? Escorpião, a tônica, transformação, eu desejo, uma síntese é intensidade, né? Marte e Plutão. Vamos aqui, órgãos genitais, bexiga, órgãos de reprodução, reto, ânus, os aparelhos excretores, né? Parte da casa, é aquilo que está no não aparente, né? São os porões, o esgoto. Ele rege o submundo, né? Tudo, né? Encanamentos de água, esgoto, né? Porque no corpo ele faz a mesma coisa, né? As partes isso. Então, por analogia, quer dizer, a profissão é tudo que se refere com natureza inconsciente, subterrânea ou profunda, né? Então, o crime e a máfia seria classificado como escorpião, porque essa coisa... A máfia está relacionada com câncer. É família, né? Nesse sentido. Cosa Nostra, né? Não, mas você está protegendo a família, né? Né? Então tem esse contexto, é coisa de câncer, né? Mas a vingança, por exemplo, a vendetta, né? É coisa de escorpião, né? Então, psicanalista, químicos, cirurgiões, legistas, militares. Aqui, atividade, né? Não vou colocar criminoso, né? Não é atividade, criminoso não é atividade, é um desvio. Militares, estrategistas, subversivos, quer dizer, entendendo isso aqui, a pessoa que subverte a ordem, né? Então, detetives. Os detetives, os subversivos e os militares estrategistas dá essa ideia de algo meio escondido, né? Isso Isso No caso da teosofia, essa nossa patota, né? Essa nossa... Teosofia é aquário. Não seria Não. Escorpião, Não. Escorpião é da natureza oculta. O estudo de ocultismo é coisa de escorpião. Sim. Mas enquanto sociedade, né, é aquariana. Quer dizer, tanto é que o primeiro objetivo da sociedade teosófica é a formação do núcleo universal da fraternidade humana sem distinção de credo, raça, sexo ou cor. Isso é um ideal aquariano, né? Aí, para estudo comparativo entre religião, ciência e filosofia, onde se encaixa isso dentro dos signos? Vamos fazer um exercício aqui. Sagitário. Mas para poder investigar as causas não explicáveis da natureza e os poderes e o desenvolvimento dos poderes latentes do homem, aonde se encaixa isso? Escorpião. Os poderes ocultos do Isso, entendeu? Eu quero que vocês compreendam e aprendam a fazer analogias. A teosofia, quer dizer, esse nome é cunhado, não o cunhado ou a cunhada, é cunhado que foi estabelecido o nome pela primeira vez por um grupo de filósofos. Eu não sei se eu falei já aqui isso, né? Não. Por um grupo de filósofos que floresceu em Alexandria, né? No segundo século da nossa era. E quem funda essa escola filosófica é Amônio Sacas, né? E ele dá o nome de teosofia, quer dizer, ou seja, sabedoria divina.
O seu expoente maior foi Plotino, que é um filósofo muito estudado hoje, né? Tem teses de mestrado, se vocês pesquisarem na internet tem material interessante a respeito, as Enéadas, que é a obra principal de Plotino. Eles resgatam a filosofia de Platão, que é o mundo das ideias. E eles foram conhecidos, então, na Idade Média, eles passaram a ser conhecidos como neoplatônicos, né? Mas embora eles não se intitulavam como neoplatônicos, mas a filosofia é platônica. E eles também se apresentavam como analogistas, ecléticos e analogistas. Por quê? Eu não preciso ir aos confins do universo e viver uma eternidade para saber como nasce, como floresce e como morre uma galáxia, mesmo porque são eões, né? Iões de eras. É impossível você ver. Mas basta eu ver o desabrochar de uma rosa, que é uma questão de dias, para fazer a analogia de que a galáxia segue o mesmo ritmo de expressão de vida de uma rosa. Incrível, Né? Então, quando a gente está estudando aqui astrologia, é nesse sentido. Vamos ser analogistas. Vamos fazer analogias por similaridade. Lembra? Assim como em cima, embaixo. Não é? É semelhante, não é igual. É análogo. Análogo. Ok? É uma analogia. Porque o inferno é bem pior que aqui, né? Não, aqui é o inferno. Né? Aqui é o inferno. É. São os outros. Bom, então vamos lá. Sagitário, a tônica, sabedoria, eu compreendo, visualização. Vamos pular aqui, anatomia, quadris, coxa, sistema locomotor, fígado, nervo ciático. Parte da casa, onde que é? Biblioteca, salas de estudo, são coisas... E a biblioteca de um sagitariano vai ter que tipo de livro lá? Vai ter caras? Filosofia. Vai ter livros de filosofia, de direito, de religiões, de geografia, de atlas universal, vai ter... Enciclopédia. Vai ter o planeta, ou as constelações, quer dizer, coisas que remetem ao universo, né? Tudo que é amplo, né? Expansivo. Pode ter livros de esportes até, mas esportes radicais, aqueles de ar livre, né? De ar livre. Atividades, ensino superior, médicos, políticos, líderes religiosos, espirituais, viajantes. Capricórnio, tônica, realização, eu utilizo em ambição. Anatomia, joelhos, estrutura óssea, cabelo, dentes, unhas, juntas, pele, cartilagens. Tudo que é ósseo, né? Ou me foge o nome agora. Estrutural sim, mas eu ia... Enfim, já eu lembro. Também se não lembrar, também não vai fazer diferença. Bom, atividades políticos, agricultores, você vê que a agricultura aparece novamente aqui, né? Ditadores, funcionários públicos, construtores, mestres de obras, engenheiro civil. A gente pode colocar aqui, né? Engenheiro de planejamento. Isso também é coisa que faz engenheiro de produção, são atividades aqui, analistas de tempos e movimentos,
isso já é coisa mais para virgem, né? Mas seria o gerente da área de tempos e movimentos. É o cara que manda e vai estabelecer métricas, né? Mas é coisa mais de virgem. Hã? Não é o que executa, é o que manda executar. Que manda executar. Mas ele executa também. Você lembra que eu falei que ele está... É o penitente, né? Aqui não é bem esse símbolo, é um outro, né? O penitente que ele está numa posição de joelhos, né? Então ele está inserido dentro da estrutura, fazendo com que os outros a obedeçam, mas ele obedece também. Então ele é disciplinado, ele segue a hierarquia e faz com que ela seja cumprida. Esse símbolo ali atual está aparecendo no 7 encostado no 6, né? Mas é outro símbolo, viu? É outro símbolo. Professor, só voltando um pouquinho, então aquela parte da agricultura ali é na condição de quem trabalha na agricultura, os agricultores. Seria... aí depende da função, né? Em termos de realização, né? De realização, seria o fazendeiro, vamos dizer assim. É o dono de engenho, né? Aquele que realiza uma atividade empreendedora. Porque, veja, a agricultura ela é terra, né? Então ela está presente tanto em Touro, Virgem quanto Capricórnio, só que a ênfase é diferente. Uma é a alimentação, a outra é a dieta, né? E aqui é o empreendimento da agricultura. Né? O Capricórnio, então, ele é empreendedor, ele é cardinal, lembra? Lá no meio do céu. Todos nós temos Capricórnio e casa 10 no nosso mapa. É onde nós queremos, onde nós projetamos a nossa ambição. Ambição. Né? É o nosso status social. O que a gente identifica como status? Como nós queremos ser reconhecidos como agentes sociais. Né? Então, quem tem Capricórnio lá é um empreendedor. Empreendedor, mas da realização material. Aquário, tônica, revolução, eu sei, liberdade. Anatomia, tornozelo, pernas, medula óssea, circulação e sistema nervoso. Tudo que se refere a Aquário e Urano, né, tem essa conotação da parte elétrica, né? Quais são os impulsos elétricos do nosso organismo, né? São os nervos, né? Os nervos que ativam a ação, né? Então, qualquer desequilíbrio nervoso diz respeito a Urano ou Aquário, né? Professor, aquele dia que eu perguntei para o senhor sobre o que vinha ser Aquário, e não é Aquário, não é água, sim, é água, porque é o que leva a água. O que conduz, né? Aí, agora, com essa parte da anatomia, tornozelos, pernas, medula óssea, circulação e sistema nervoso, tudo isso tem a ver com o que conduz, né? Porque a circulação, condução, sistema nervoso, o dispositivo elétrico do organismo, a medula óssea, a questão da condução, e pernas, tornozelos, que tem funcionalidade para se movimentar. Deu esse entendimento. O aquadouro, né? O que conduz, né? O ar, né? Certo. Aparelhos eletroeletrônicos, computador, instalações elétricas e telefônicas. Né? Atividades: eletrônica, informática, astrologia, arquitetura, inventores, mas não se esgota por aqui, né? Podemos colocar aqui agitadores sociais, né? Sindicalistas, né? Os ativistas, agitadores não, é pejorativo, né? Ativistas sociais, né? Organizadores de ONGs, né? De organizações não governamentais, tudo que se refere ao social, né?
Mas serve também para agitadores, né? Que aí é um mau aspecto, né? É. Aqui, ó, rebelde, frio, ditatorial, né? E finalmente, peixes, a tônica, inspiração, eu creio, compreensão. Pé, sistema endócrino e linfático, a gente já tinha falado. O que parte da casa? Piscina, bar, sótão, né? Onde as coisas são difusas, né? Poderia ser também sauna, né? Sauna, casas de banho, né? O banho, enfim. Atividade. A piscina dá para entender bastante. No caso do bar, por quê? Por causa da bebida. A bebida da a bebida, tudo que se refere a drogas está relacionado com peixes, né? Netuno, né? Então bebida é coisa pisciana, porque representa a anestesia, a fuga, a fuga da realidade, né? Hã? É a ideia da nebulosidade que você tinha. Da nebulosidade, né? Por exemplo, se a casa tem uma sala de projeção de filme, estaria enquadrado aqui, né? Filme é coisa de peixes, cinema é coisa de peixes, né? A película, aquele ambiente escuro com aquela fumaça, né, azulada, que isso é muito comum nos filmes no ar, né? E os filmes da década de 40, 50, né? Então esse é um ambiente pisciano, né? Mas foi a fumaça dentro do cinema? As pessoas fumavam, né, dentro do cinema, então era projetada aquela fumaça azulada, né? Fumar dentro do cinema? É um perigo, né? Incêndio na certa. De afinidade, de arquétipo. Quando tem dois, é uma mistura dos dois? Não, são os dois. São os dois. É que os planetas, o Urano, Netuno e Plutão, foram descobertos posteriormente e foram, por similaridade, agregados. Isso. Mas eles têm uma conotação mais geracional e mais relacionada ao inconsciente, né? A pergunta, para quem não ouviu, é sobre os novos regentes Urano, Netuno e Plutão, mas os dois funcionam. Atividades religiosos, assim como o Sagitário tem religioso lá também, né? Mas aqui talvez a conotação seja um pouco diferente. Lá é o religioso alicerçado numa doutrina, né? Aqui é o místico, o religioso místico, né? Ele não necessariamente segue uma doutrina, se julga o Messias, né? O escolhido, é o religioso inato. Hã? Um exemplo de alguma personalidade religiosa. Aquele religioso que leva à loucura as pessoas, né? Até o suicídio, né? Tá? No outro signo, que é o religioso, qual é o outro signo que você comentou? Sagitário. Esse é o sentido de liderança da religião? Os dois podem exercer liderança, só que a liderança do sagitariano é pela lei, pela palavra, porque ele estuda e fundamenta a sua fé. A fé é fundamentada através de um código. Aqui não, aqui é por inspiração ou por ilusão. Então, o limite entre a ilusão e a genuína inspiração é muito tênue. Então, não é questão de uma corrente de conhecimento, seja religiosa e tal, e aqui não, aqui já é o místico que você está falando. É o místico, é. Já tem uma manifestação Isso, da espiritualidade dele, seja bom ou ruim, mas exato. Curadores, músicos, pintores, artistas, cineastas, psicólogos, né? Místicos, né? Curadores é os que trabalham no arte, né? Hã? Os curadores aí é os que promovem arte. Não é curador de arte, não. Curador de impostação de mãos. É místico, né? Curadores estão os curandeiros, né? Curandeiros, né? Curadores de
gente tem muito mais essa palavra para aqueles especialistas isso. De curador de museu, né? Isso, não é. Aqui é o curador curandeiro, né? Mas curandeiro tem uma conotação mais pejorativa, né? Quem promove a cura? Terapeuta pode ser, mas terapeuta é um nome mais, né? Por exemplo, a benzedeira, né? Coisa de reiki, por exemplo, é aqui. Embora tenha uma lógica, né, por trás disso, mas me parece que é uma estrutura mais relacionada a isso, né? Ok? Rapidinho, passamos aí, olha, 45 minutos, né? Não vai dar para ver todos os planetas hoje, mas a gente vai avançando. A ideia é passarmos 2 dias com signos e 2 dias com planetas, né? Bom, vocês lembram dessa transparência? Foi a primeira, né? A gente viu lá que o não ser, o ser e o não ser, despertar, manifestação primária, criação universal, formação dos sistemas planetários e a humanidade, né? Essa é a simbologia clássica, isso está na iconografia de todas as culturas. Vimos também aquele ordenamento dos planetas, né? Segundo Kepler, do Sol até Plutão, que ele não conhecia, mas era até Saturno, né? Eram 7 planetas clássicos, né? Tirando naturalmente a Terra, que é um sistema binário aqui. Vimos essa transparência, como se processa, eles não perfazem uma órbita concêntrica, né? Sim, elipse, vocês se recordam? Essa elipse, né? Que é a primeira lei de Kepler, a segunda é que ela acelera ao se aproximar do Sol, então ela perfaz no mesmo tempo uma área muito maior do que essa daqui, mas as áreas cobertas, né, são as mesmas. Essa é a segunda lei de Kepler. Tá ok? Tá, mas está vendo um atraso muito grande entre o que aparece na tela e o que aparece no PowerPoint aqui. Aparece uns 30 segundos depois. Bom, o importante esse delay pode ser em função da rede, né? O importante é que não haja solução de continuidade de quem está acompanhando. Se tiver, por favor, entre em contato e a gente vê tecnicamente, mas eu tenho a impressão que não tem problema. Eu já tinha percebido esse delay aqui, hoje está muito, né? É o efeito do feriado, né? A internet está mais lenta. Está mais lenta. Né? Lá de casa, pelo celular agora que... Tudo bem. Será que satélite aí está estranho. de tela sobre tela que vai acumulando para mim? Não sei, mas o importante é quem acompanhar e depois na gravação fica contínuo. Eu acredito que não haja problema, não. Tá? O importante é que a fala está descompassada da imagem. Está descompassada da imagem. Aí é um problema. Então eu vou procurar pausar um pouco mais a transição das telas. Vimos os tempos de revolução, só recapitulando, né? Vimos a questão do movimento retrógrado, né? E agora entramos em planetas. Entrou aí? 2 anos. Né? O que está aparecendo certo? Tá, agora sim. Então vamos lá. Então você vai me orientando aí para não... né? De vez em quando a televisão fica com isso. A pessoa fala e não corresponde ao movimento labial, né? E fica realmente muito, muito ruim. Então nós temos aqui, dentro daquele gráfico que nós vimos, né? Só que aqui colocado de uma maneira linear, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Aquela iconografia que nós vimos
nós estamos sintetizando aqui embaixo. Temos um ponto que é a unidade, o espírito, a alma e a matéria. Nós já havíamos falado no encontro passado sobre a composição de cada símbolo utilizando esses elementos, né? Então vocês percebam que os planetas seguem a mesma aglutinação de símbolos, né? Que por sua vez são símbolos também. Uma coisa interessante, decompondo esse ordenamento dos planetas, nós temos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus. Digamos que a Terra está situada nessa posição. Então são denominados planetas internos. Os planetas que vêm depois da Terra são denominados externos. Uma outra divisão que se faz, e essa é importante, até Marte são denominados planetas pessoais. Júpiter e Saturno, planetas sociais. Urano, Netuno e Plutão são geracionais. Eles envolvem gerações pelo passo muito cadenciado, muito lento, né? Os sociais pegam grupos sociais, né? E os pessoais são, realmente ativam questões psíquicas, né? Assim como os sociais também, mas os sociais de uma maneira mais inconsciente. E os geracionais, inconsciente mais profundo. Os geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Então, quando a gente fala de regência, tem uns ativam de uma maneira mais aprofundada o inconsciente e outros menos, né? Ok? Esses geracionais que o senhor colocou aí, ele está relacionado com o inconsciente coletivo? Com o inconsciente coletivo. Isso. Isso. Poderíamos fazer uma analogia, né, que todos estão relacionados com o inconsciente. A gente vai e o outro, vamos por assim, subconsciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Poderíamos fazer esse ordenamento, né? Porque na realidade a atuação de mesmo qualquer planeta pessoal, a gente não tem a consciência plena de como ele funciona, né? O nosso objetivo de vida nós aprendemos a lidar com todos eles, né? Até Plutão. Mas isso é uma missão que está incluída nas 777 vidas. Vocês lembram que eu falei das 777 vidas? É alegórico, mas é uma verdade. Trazendo conceitos teosóficos para essa questão de planeta. Nós temos aqui a tríade superior e a tríade inferior. Podemos fazer analogia como onipotência, onipresença e onisciência, né? Temos essa linha divisória do ternário superior com o ternário, com o quaternário na realidade, né? Mas o trígono voltado para baixo, que é a personalidade perecível. Essa daqui permanece. Então é como se nós tivéssemos aqui o imanifestado e o manifestado, dividido pela linha do tempo. Vocês se recordam que eu falei que quem faz essa divisão é Cronos, ou seja, Saturno. Saturno é o
o agente do tempo. É o tempo que divide a imanifestação à manifestação. O mundo do espírito, ele é atemporal e não local. A relação de tempo, ela passa a ter existência na medida em que nós nascemos no mundo físico. E quem divide este, como diziam os gregos, né, é Cronos. Daí vem a palavra cronologia, cronômetro, né, relógio, que marca o tempo. Aqui é uma analogia minha, isso daqui não é universal. Eu penso que Saturno ele está relacionado com essa condição, da divisão dos dois planos de manifestação. Ora, o que rege a onipotência? O Sol aqui não significa que seja necessariamente Átma, Espírito, Vontade e Poder, mas ele é um instrumento do Átma, da vontade, do poder e do próprio Espírito, que é Átma, né? Não é que ele seja o ego superior teosófico, mas ele é a manifestação do ego superior no ego da personalidade, aqui no plano da manifestação. E ele se manifesta através do corpo, matéria e ação, através de um outro instrumento que é Marte. Marte é o símbolo da ação. Então, aqui é da vontade e ação. Lembra que aquele eixo que eu havia falado do capitão Kirk, né? É o comandante. Quem é o capitão Kirk? Somos nós mesmos, né? Nós comandamos as nossas ações. Agora, como essas ações estão sendo exercidas, isso é uma questão a ser avaliada, se ela é legítima ou não, mas o instrumental da ação, né, ela está relacionada com Marte. Então, este aqui é o eixo da onipotência. Agora vamos separar neste hemisfério direito aqui, que é o pensar. Onisciência é aquele que sabe, né, que tem ciência, ou seja, do pensamento. Nós temos aqui, está dando? Melhorou o delay? Não? Melhorou a minha cadência. Nós temos aqui o intelecto relacionado com a personalidade, não temos? Quer dizer, o sistema intelectivo, como nós aprendemos, como nós atuamos cognitivamente, né? Isso é uma questão da mente denominada concreta, né? Como nós analisamos, como nós ponderamos, como nós discriminamos, como nós avaliamos. E depois tem a questão da abstração, como nós formulamos conceitos, valores, crenças, são aspectos relacionados à abstração, que é necessário que nós utilizemos o intelecto para atingirmos essa compreensão abstrata do mundo das coisas, né? Do mundo sem forma. A abstração não tem forma, né? Em termos, voltando aqui ao nosso mundo das estrelas, o intelecto é regido por Mercúrio. E o da abstração podemos fazer analogia aqui com Júpiter. Isso não significa que necessariamente Júpiter é o símbolo da abstração e nem Mercúrio do intelecto. Volto a afirmar, todos são instrumentos ferramentais a serviço do ego superior, que não é o Sol, é o ego espiritual, é a alma humana, vamos dizer assim, Atma Buddhi Manas, para realizar
a sua trajetória de vida neste momento da existência. Vamos passar para o outro hemisfério, que é o do sentir, onde nós temos a emoção relacionada com a personalidade transitória, a alma animal, que é perecível, e o amor, sabedoria e intuição. Então, Atma, Buddhi e Manas. Buddhi significa sabedoria, o amor. Isso podemos fazer uma analogia, mais uma vez falando que é um instrumental. Isso não significa que Vênus, que eu estou relacionando aqui com amor, sabedoria e intuição, seja necessariamente um atributo da alma humana imperecível. Então, a emoção está relacionada com Lua. E Vênus com amor e intuição. Muito bem, nós temos aqui os 7 planetas clássicos. E temos, conforme havia mencionado, com a descoberta de Urano, Netuno e Plutão, fazendo por similaridade essas associações. No que se refere à inteligência e abstração, Netuno, ou melhor, Urano. Netuno em relação à intuição. E Plutão como poder. Uma outra questão interessante de se analisar é que Plutão, tão mal falado Plutão, se nós considerarmos o ponto como o espírito, né, a unidade e o círculo como o espírito, a meia-lua como a alma e a cruz como a matéria, vocês vão perceber que todos os planetas têm esses 3 elementos tangenciando-se. O único que tem o espírito liberto da alma sobre a matéria é Plutão. Então, Plutão tem o significado da transcendência. O dia que nós dominarmos todos os planetas e dominarmos o Plutão, nós transcendemos. Sem juízo de valor se o planeta é bom ou ruim. Nós vamos ver aqui, tem planetas denominados benéficos e outros maléficos. Isso é a terminologia da astrologia, isso não significa juízo de valor. Ok? Então, Plutão significa o Graal. Esse é o símbolo do Graal. Será que é por isso que o Graal sempre é simbolizado por aquele cálice, e o cálice dentro desse formatinho aí? Isto. Este é o cálice, é o Graal. Né? É a libertação do espírito. Ele já não precisa mais da alma transitória e nem da matéria. Estou falando em termos de arquétipo, não é o planeta necessariamente. Um outro conceito que eu quero trazer aqui é da psicanálise de Freud. Freud, ele estabelece 3 instâncias da psique. Ego, que parte está na consciência, parte mergulhada na pré-consciência e parte na inconsciência, assim como o id e o superego, que pega parte da consciência, mas a maior parte está no inconsciente. Né? O superego, ele se divide no ego idealizado, né,
e a consciência moral. O superego bem fortalecido, ele leva a estrutura em direção ao ego idealizado. Está dando para compreender? Já a consciência moral diz respeito à reação de culpa ou de punição em função de valores que nós julgamos que nós eventualmente tenhamos transgredido. Então, você busca o bem no ego ideal e procura se afastar da punição da consciência moral, que vai impor dor, né? Então, o superego, ele funciona... Vocês lembram daquela imagem inclusive Freud fala, o ego é um pobre coitado, que ele fica entre id e o superego. Ou ele atende id ou superego. Era muito comum antigamente, em propagandas e tal, tem a pessoa e o anjinho e o demônio buzinando na cabeça dele, e ele fica sem saber a quem atender, né? Então, a pessoa é o ego. O bonzinho, o anjinho, na realidade não é um anjinho, é aquele que incita a ação do desejo. E o superego é aquele que restringe através de irresponsabilidade. O superego aqui nós vamos ver que é Saturno. Então, Saturno, no caso aí, não é o demônio, é o anjo. Ou, só que ele é invertido, é ele que imputa, olha, veja como vai fazer, né? E id é lua, é aquele que incita ao cumprimento do desejo. Ok? Bom, estabelecido esse conceito? Então tá bom, vamos lá. Sol rege Leão. Ser interior, vontade, ego. O ego não teosófico. É a manifestação na vida e expressão das aspirações. Assim indica a própria pessoa. Representa também o pai, o impulso de poder, a personalidade, o ego. Ele representa o ego superior, mas é o ego psicológico aqui, da personalidade. É a manifestação do meu eu superior nesta vida. Positivamente, indica realeza, sucesso, generosidade, honra, autossuficiência, vigor, criatividade, fama, dignidade, heroísmo e luz. Ora, o Sol, aonde ele se situa no nosso horóscopo, ele indica o nosso signo. Ok? Então, onde ele está situado, ele representa o que nós queremos manifestar em termos do nosso eu superior naquela vida. Mesmo que ele esteja enfraquecido. É a nossa expressão legítima do eu superior. Não é o eu superior, é como ele quer se manifestar nesta existência. Que forma enfraquecido? Não, mesmo que ele esteja enfraquecido na sua expressão da espiritualidade. Mas é a posição que deixa ele enfraquecido? Não, é a natureza individual de cada um. Por exemplo, você tem mapas muito parecidos, mas de pessoas diferentes comportamentos, né? Sempre tem uma oitava superior. Então não dá para você julgar. Este é um mapa de uma pessoa evoluída, este não é evoluído. Quer dizer, enfraquecido em função da forma como ele está empreendendo esta energia. Não tem só o enfraquecido. O mesmo em queda, por regência, né, ele rege Leão.
ele está em exílio em Aquário. Ele está em exaltação em Áries e queda em Libra. Mesmo a queda, que é a mais baixa expressão do Sol, ele não está em baixa expressão em Libra. Ele está em queda por uma questão, porque o ego da pessoa em Libra, ele não está tão enaltecido como Áries. Áries, o ego está muito mais presente, assim como em Leão e Aquário. Deu para entender? Quer dizer, não é esse enfraquecimento que eu estou me referindo. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela passa a vida sem realizar o seu propósito divino, que é o seu eu superior. Quer dizer, ele está enfraquecido. Agora, no horóscopo não dá para saber o que está enfraquecido ou não. É o instrumental que você não está usando. Você tem um instrumental, mas não faz bom uso dele. Então é aquelas vivências que não se interessam pela espiritualidade, queriam mais ou menos essas situações. Veja, a questão de espiritualidade, ela é muito relativa, né? Uma vez perguntaram ao Dalai Lama sobre essa questão de espiritualidade, ele falou que fechar a torneira, zelando pelo bem do planeta, isso é um ato de espiritualidade. Você não precisa sentar em meditação, ir a templos e fazer orações. Eu acho que depende da reverência que você tem em relação à vida. Então, se você tem uma postura de parcimônia com os recursos, não no sentido de economizar os R$10 que a Sabesp vai serve até de estímulo, mas em termos de consciência, isso é um ato de espiritualidade. No seu trabalho, às vezes você tem uma pessoa materialista, vamos dizer assim, né? Mas que tem uma postura espiritual em relação aos outros. Minha mãe sempre conta, na cidade onde nós nascemos, contava, né? Minha mãe, nesse período que eu estive, que eu até prorroguei o início das aulas, foi o passamento da minha mãe. Ela contava que na cidade, onde no interior, né, tinha um médico que era materialista, ateu. Mas ele não se furtava a atender qualquer um que batesse à sua porta. Isso naquela época, o meio de locomoção era um cavalo que ele tinha. Então ele ia fazer partos, ia atender enfermos nas mais remotas distâncias do interior da cidade onde nós vivíamos, né? E às vezes as pessoas, muitas vezes, né, não tinham dinheiro para pagar. E ele não tem problema. Muitas vezes pagavam em galinhas, porcos, enfim, ou frutas, né? E era uma pessoa materialista. Agora, eu pergunto, era espiritualizada ou não? De profunda espiritualidade, né? É uma questão relativa, né? Este provavelmente, e a família passava privações, viu? Minha mãe falava, a família passava privações. Esse é uma pessoa que cumpriu o seu dharma, né? O sol forte é aquele que cumpre o seu dharma. Não é só o sol, é todo o conjunto do mapa, né? Terminei aqui. Negativamente, orgulho, ostentação, despotismo, crueldade e arrogância. É a forma do enfraquecimento do sol. É a manifestação da energia dentro de uma maneira não construtiva. Falando mais do Sol. Então, o ser interior, ego ativo, o próprio ego, simboliza o espírito manifestado, a unidade no espírito. Aqui tem o passo diário, que a gente já mostrou numa tabela, a revolução. O passo diário não, tem a revolução naquela tabela, né? A regência, domiciliado em Leão e exilado em Aquário. Exaltação em Áries, queda em Libra, como eu havia falado, né? Essa questão de domicílio, exílio, exaltação e queda, eu já fiz um símile no encontro passado, não sei se vocês se recordam, né? Eu estou na minha casa, então estou perfeitamente em liberdade a tudo, na expressão daquela energia, né?
Se eu estou na casa do meu melhor amigo, é exaltação. Ele está muito bem situado, mas não é minha casa, mas não tem problema, lá eu transito com desenvoltura. Se está em Aquários, eu estou na casa do vizinho, que eu não tenho muita afinidade. Eu o conheço, mas não tenho muita afinidade. Em queda em Libra, quer dizer, eu estou na casa do amigo do vizinho, né? Daquele vizinho que eu não tenho muito, então eu estou... Agora, em Libra, o Sol tem esta... Não é essa condição, né? Anatomia, coração, vocês vão perceber uma similaridade quando nós falamos de Leão, né? Então, vale também, em termos de anatomia, coração, coluna, circulação, vitalidade, olhos, direito no homem, esquerdo na mulher e sêmen. Okay? Isso é muito observado em astrologia médica, né? Arquétipos: realeza, autoridade, sucesso, glória, colocação profissional, honra, luxúria, orgulho, ostentação, despotismo, crueldade, arrogância, autossuficiência, dinamismo, vigor, criatividade, fama, dignidade, heroísmo e luz. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito enfadonho, então eu vou passar rapidamente nos demais. Eu vou me ater mais ao que representa e o posicionamento e a ação. Representa a pessoa, o pai, o marido, no caso de mulher, embora hoje as coisas estão um pouco mudadas, né? Mas é a figura masculina, o impulso de poder, personalidade e o ego. Posicionamento, aonde o Sol se encontra. O Sol a gente já viu através dos signos, né? Então não vai precisar falarmos sobre... A gente vai falar planeta nos signos, não agora, depois mais para frente, mas Sol nos signos a gente já falou isso, ok? Posicionamento, onde a pessoa deseja brilhar, o caminho para a realização, como a pessoa é e como sente a vida, como expressa a sua individualidade. Ação positiva, revitalização, negativa, egoísmo. Ou seja, no caso do Sol, é onde é a expressão que nós queremos dar, aí é o signo que determina, onde ele está posicionado. Agora, esse posicionamento não é só em relação ao signo, depois nós vamos ver em relação à casa. Lembrando que, fazendo o símile, planeta é o ator, que desempenha um papel que é o signo, dentro de uma situação que é a casa. Ok? Deu para compreender a similaridade? Então, na interpretação, a gente sempre vai ver isso. É o ator, planeta. Signo, papel. Casa, situação ou cenário. Vamos fazer um exercício aqui. Nós não vimos Marte ainda, né? Mas Marte todo mundo tem um conceito. O que é Marte? Guerra, coragem, libido, ação, né? Vamos posicionar num signo de Sagitário, que é um signo de fogo. Como é? Vai ser um defensor daquilo que pensa, né? Certo? Pode ser um espírito de cruzado, ele vai defender até brigando com outro, defendendo o seu ideal, certo? Agora vamos fazer uma outra comparação. Vênus, todo mundo sabe o que é Vênus, né? Que o Marte é o símbolo do masculino e Vênus é o símbolo do feminino. O que é Vênus? Ternura, né? Amor, compreensão, equilíbrio. Em Sagitário, como vai expressar, quer dizer, o seu estudo superior, a filosofia, a religião, de uma maneira diferente de Marte, não é? Idealista, romântico, né? Vai
ver a religião de uma forma romântica, sublime, bela. Percebeu a diferença? A interpretação ela vai ser dentro desse contexto. É óbvio que eu estou dando elementos muito pequenos, né? Mas é isso que o posicionamento. Aí a gente... Então, o ator aí, não, o ator é Vênus, então é uma pessoa harmoniosa, desempenhando um papel. O papel você vê que é diferente do Marte e do Vênus. É o mesmo papel, ele vai estudar essas questões, mas vai atuar de uma maneira diferente. Um Saturno ali, o que é Saturno? A gente já viu, né? Assim, já falei, é o que restringe, o que estabelece, que estrutura, como ele vai lidar com essas relações da filosofia, né, do direito, das religiões, de uma maneira ordenada, estruturada, rígida. Não vai se atirar de uma maneira à vontade. Essa pessoa, por exemplo, lá não diz respeito também à natureza universal do cosmos, é uma pessoa que vai se atirar essas relações? Vai ser dogmática. Pode ser dogmática. Não vai se atirar também às aventuras, né, a viagens e tudo mais. É uma pessoa que vai ser mais contida nessas relações. Está dando para... Estou falando isso antecipando o que a gente vai ver mais para frente. É para a gente compreender o que significa esse posicionamento aqui. Esse mesmo, se fosse Júpiter, já seria uma outra? Júpiter aí está em domicílio. Domicílio vai intensificar, é expansão. Júpiter é expansão, a gente vai ver. Abre. Onde Júpiter está, a gente está agraciado. Lua, que é o Id lá. Então, Id, eu não cheguei a falar de Id, né? Falei muito de Ampassan. Id é as nossas pulsões do inconsciente. É aquilo que... Pulsões. Os nossos impulsos inconscientes. Não é sombra, é o nosso desejo. É como nós nos atiramos de uma maneira inconsciente às situações. É o capetinha, lá no quadro é o capetinha, né? E o anjinho é que é invertido, né? O anjinho lá é o cara que não faz isso, o outro não vai dar certo. Mas é o contrário, né? Na realidade o anjinho é o capetinha, né? Vai lá, faz, é isso mesmo, né? Vai fundo, é bom. Não tem problema não. Isso é id. Id é uma abreviação? Não, id vem da palavra alemã, né? Este, né? É uma palavra, eu acho que é S em alemão, né? Aqui é Freud que estabeleceu isso, é a psicanálise, né? São elementos da psicanálise, não é Jung, né? Jung bebeu dessa fonte, ele foi discípulo de Freud, mas depois ele sim forma a psicologia analítica, que tem essa contribuição e outras que ele deu, né? Então lá, aqui é Freud. Então esse id é uma palavra alemã, significa? Este é o esta, isso, A setinha ali é que é o regente de Isso, é o regente de câncer, né? Então associa essas emoções ao inconsciente. Desculpem, não tem esse acento circunflexo não. Viu? A mãe, a proteção ao passado e a origem. Transcendentalidade, está errado também, vou corrigir. A segurança, família, lar, memória, mudanças. Eu fiz isso daqui ontem à noite, na praia. Ela estava me aguardando. Não, eu não bebo.
mas o sono já sabendo que tinha que levantar de madrugada. Positivamente, expressa inspiração, emoção, sensibilidade, popularidade, imaginação, instinto, intuição e sonhos. Negativamente, são expressões negativas da Lua, a inconstância, emotividade e instabilidade. A Lua dá sorte também, viu? Sorte. Está relacionado com sorte. Vamos lá, aprofundar um pouco, né? Simboliza a alma ou inconsciente, emoções, ego, receptivo, id. Regência, ela rege Câncer, está exilado no signo oposto. Vamos fazer uma associação? Olha, Lua em Câncer tem tudo a ver, né? Lua é o inconsciente, juntamente com a mãe, que é o inconsciente, que é Câncer. Origem, ancestralidade, hereditariedade, certo? Inconsciente, está lá. A mãe é inconsciente, da onde a gente veio. Agora coloca essa Lua em Capricórnio. Capricórnio não é o signo da realização, da materialização, do comando? Como vai ser a expressão desse Capricórnio com Lua lá? Pode ser impulsivo. Como ele pode ser uma mãe e mandar fazer as coisas, né? Então, mas ele pode ser um paternalista, né? Não vai julgar as coisas dentro da métrica como Saturno julgaria, ou seja, vai levar um conteúdo do inconsciente, um conteúdo emocional muito forte para as decisões. Não está legal. Você concorda? Então, está exilado em Capricórnio. Exaltado em Touro, porque Touro tem muito a ver com Lua, está relacionada com a parte sensorial. Touro rege a parte sensorial. Sensorial com emoção tem uma combinação perfeitamente sintonizada, mas está em queda em Escorpião. Agora, Escorpião já é um signo da profundeza. Como é uma Lua situada ali, vai intensificar, quer dizer, os desejos mais incontroláveis da pessoa, né? Por isso que fala, Lua em Escorpião, a pessoa, os mais evoluídos perdoam, mas não esquecem. Lua em Escorpião pode dar um problema, né? Um problema principalmente para os outros, né? E às vezes ela não traz nenhum deles, né? Não, eu tô falando a posição onde ela se encontra. A maioria das vezes não está, né? Não está. Não está em Não está nenhum deles. Aí o que aí... Não, ela está errante, ela ela está numa posição cósmica sem significado muito importante, mas aí você tem que analisar outros fatores, né? Aspectos, né? Às vezes ela está numa posição boa, mas fazendo um aspecto ruim com outro planeta numa posição não muito desejável. Então, o que é bom nem sempre é bom. Quer dizer, mas não tem bom, não tem mal. O que tem é o que é, né? Tem males que vêm para bem e tem bens que vêm para mal. E tem bens que vêm para mal. Pois não. O senhor está dando as características da Lua, mas em algum momento o senhor vai falar o que aquilo, a Lua e cada um dos planetas representa no signo em si? Vou falar.
Lembrando que a gente está comendo o angu já um pouco mais, né, nas beiradas ainda, mas um pouco mais para o meio, né? A gente vai chegar no meio, né? Bom, representa a mãe, esposa, figura feminina, local de origem e proteção. Posicionamento, onde a pessoa se sente segura, onde se está sujeito à instabilidade, como se reage de forma inconsciente. Ok? Dúvidas? Passamos para... De 10 vimos 2, então 20% dos planetas já foram percorridos. Mercúrio representa o intelecto, cognição. Rege o raciocínio, o intelecto, a comunicação, o aprendizado e o uso cognitivo do conhecimento racional. A análise crítica. Diz respeito também ao comércio, deslocamentos. Eu contei a história de Mercúrio? De Hermes? Não? Não contei? Já falei? Que ele nasceu e já roubou o gado de Apolo, né? Então foi levado à presença de Zeus, né? E lá ele já passou uma lábia no pai, no irmão, né? Então, saiu de lá melhor do que entrou. Ele cai para cima, né? Ele cai sempre para cima. Então, o ladrãozinho desde criança? Por isso que dentro da mitologia grega, né, ele é protetor dos ladrões também, né? Mas ele rege a sabedoria cognitiva, né? A eloquência, a retórica, né? As artes, a música. Aí ele acaba sendo incorporado por várias atividades, né? Porque tudo que é rápido, porque ele é um mensageiro, né? Ele não entrega lá as mensagens de Zeus, né? Ou de Júpiter, né? Então ele é um mensageiro dos deuses. Então ele resolve todos os problemas através do diálogo. Então ele envolve a comunicação, a boa conversa, né? O convencimento, o poder da argumentação, né? Envolve o comércio, porque quem fala bem vende, né? A questão de números, aí você tem que calcular lá os dividendos, o que você arrecadou, né? Ou através de uma maneira lícita ou ilícita. Então, rege o quê? Contabilidade, né? Você vai lá contar, né? Mas Hermes também rege a medicina, né? Ele cura, né? Ele é um deus eclético, né? Eclético. Então, o símbolo de Hermes, que é o caduceu, né? Com as serpentes enroladas, acaba sendo incorporado por várias profissões, né? A medicina, a brasileira é o caduceu de Esculápio, é só uma serpente, né? O símbolo médico, né? Mas nos Estados Unidos o símbolo médico é o caduceu com as duas serpentes. É o da farmácia, é o símbolo do contabilista, do contador, né? Do comércio. Aqui tem a Rua Mercúrio, onde se faz aqui dos cereais, né? Não é Rua Mercúrio ali? Rua Mercúrio. Rua Mercúrio, onde se comercializa, né? O símbolo da associação comercial é... A associação comercial é o caduceu. Então, deturpar o caduceu. O caduceu é um símbolo bonito, né? Mas por quê? Porque ele rege toda essa natureza do intelecto, né? Então, por isso que ele está relacionado ao comércio, deslocamentos, né?
Positivamente, é adaptabilidade, quer dizer, você já viu um comerciante não se adaptar? Se adapta, né? Qualquer atividade mercuriana, ela se adapta, porque é mental, ela é ágil. A questão de Mercúrio é a adaptabilidade, né? Jovem, sempre jovem, habilidades manuais, tem essa facilidade, capacidade de comunicação, que eu já falei, e negativamente, né? Aqui. Negativamente, pressa, dissimulação, roubo, mentira, desonestidade, calúnia, intriga e nervosismo. Né? Nem tudo é perfeito, né? Tem um outro mito que eu vou, no momento oportuno, mas eu vou falar agora porque eu gosto muito desse mito. O rapto de Perséfone, que é coisa mais de Escorpião, né? Embora não, num texto que eu passei para vocês está relacionado com outros signos, né? Mas eu acho que tem muito de Escorpião, porque quem rapta Perséfone é Hades, né? Ou seja, Plutão. Plutão é irmão de Júpiter, né? Ou Hades, irmão de Zeus. E já tinha sido consignado um trato entre eles de que ele levaria a sua sobrinha, que é Perséfone, filha de Zeus, com Deméter, né? Que é Ceres, para os latinos, né? Para os romanos, de levá-la para as regiões infernais, né? E, de fato, ele a abduziu, né? Ele a pegou e entrou nas entranhas de umas grutas que tem isso no local chamado Eleusis, né? Os mistérios de Eleusis é o local onde supostamente Hades sequestrou Perséfone e a levou para os mundos infernais, mundos subterrâneos. E Deméter, profundamente compadecida, né? Deméter é a Ceres, é a deusa da abundância, da fertilidade dos alimentos, né? E daí vem cereal, né? Ela simboliza, quer dizer, o provimento do alimento à humanidade. E ela cai em profunda tristeza diante do rapto de sua filha, que ela não sabe aonde ela tinha ido. E ela começa a peregrinar até que chega nesse ponto onde ela teria sido sequestrada e funda lá o santuário, que é o santuário de culto a Deméter, que é Eleusis. E a partir daí se estabelece uma escola de mistérios chamada Eleusis. Mas enfim, quando ela fica profundamente entristecida, ela deixa de produzir os alimentos. E as pessoas, através daquela seca e esterilidade da produção, né, começam a morrer. E os deuses somente são deuses se existirem o homem. Se o homem deixa de existir, o Deus perde a sua função, morre, né? É uma coisa para a gente refletir, né? Quem depende de quem, né? Os homens dos deuses ou os deuses do homem? E Zeus, ou Júpiter, profundamente preocupado com a situação, manda lá vários emissários, né? Mas cada um que se apresenta a Hades é aniquilado, porque é o próprio demônio, né? E já não tinha mais jeito, ele manda Hermes. Aí Hermes fala, puxa vida, que missão, né? Você lembra o Gardelon do Jô Soares, né? Muito amigo, muito amigo. Mas ele se sai de todas, né? Então ele chega e se apresenta lá ao seu tio, né? Que ele é sobrinho também de Hades, né? Eu imagino até o diálogo que ele desenvolveu, né? Ô tio, o negócio lá tá feio. Mas por quê? Olha, essa história de levar a Perséfone está provocando uma situação complicadíssima lá, né? Que a gente vai ter que resolver isso. Mas por quê?
olha, está morrendo todo mundo. Do jeito que está indo, não vai ter alma para nascer e para morrer, e o inferno aqui não vai se sustentar. E o cara falou, poxa, esse moleque aí tem razão. Bom, e o que você sugere? Não, vamos fazer um negócio meio a meio aí, né? Ela fica com você, mas você solta ela alguns meses do ano, né? Obrigado. Você solta ela alguns meses do ano. Então eu vou ficar os 3 meses de inverno com ela. É friozinho mesmo, né? Então ela vem se aquecer aqui nos braços do seu amado, né? E pior que Perséfone, ela foi abduzida, era estuprada e gostava, né? Quer dizer, é lógico que tem um sentido esotérico de todo esse mito, né? Na realidade, nós somos Perséfones, né? Que somos abduzidos por essa vida da matéria, porque o inferno é aqui. Somos estuprados, vilipendiados, com toda sorte de mazelas, de tristeza, e como hienas estamos felizes, né? Né? Entendeu o inferno? É a mulher de malandro. Somos mulher de malandro. Bom, e assim é feito. Poxa, esse garoto aí é muito inteligente. É o Mercúrio, que consegue as soluções inusitadas, né? Tira coelho da cartola. Esta é a visão poética dos gregos antigos para compreender os meses do ano, né? Primavera, verão, outono é quando ela passava ao lado de sua mãe, e o inverno ela voltava para os braços do amado. Essa é uma explicação de Sagitário com Vênus. Sagitário com Vênus? Com Vênus, né? Não, mas aí está mais relacionado com o Escorpião, né? Com Vênus. Que é isso. Não, a explicação que o senhor deu, romântica, é o Sagitário explicando. Sim, é verdade. Do grego, né? Do grego, né? Então, é uma alusão também ao processo de reencarnação, né? Nós passamos 3 estações no mundo céu e, vez por outra, somos abduzidos aqui no inferno da materialidade, né? Bom, então, fazendo esse colorido, acho que dá para avançar mais um planeta, né? Professor, a palavra intelecto, no original, onde nós usamos essa palavra, ela literalmente significa o quê? Inteligência, intelecto? Inteligência. Significa... Inteligência. Não digo, mas se a gente for ver a formação... A etimológica, não sei. Não sei te dizer. Tem alguma coisa com fazer ligação? Porque tem alguma coisa com relação a fazer ligações com as coisas? Eu acho que sim, sinapses, né? Pode ser sinapses. Eu precisaria pesquisar, não sei te informar, César. Porque toda essa explicação que o senhor dá sobre o Mercúrio, dá essa sensação, essa capacidade. Essa capacidade de juntar coisas, né? Isso é. Essa versatilidade, né? Todos nós temos Mercúrio no nosso mapa. Aonde vai se situar? E a gente tem que ver, né? Então, capacidade de raciocínio. A alma e espírito presos na matéria. Regência, tem 2 regências, Gêmeos e Virgem. Ela está exilada em Sagitário e Peixes. Por quê, né? Bom, Gêmeos e Virgem a gente já viu o signo, né? Porque tanto Gêmeos quanto Virgem depende do intelecto para a sua expressão. Certo? Uma de uma maneira mais mental e a outra mais prática, de dar sentido às coisas, que é Virgem, né? O aspecto diurno e noturno, vamos dizer assim, de Mercúrio. Quando a gente coloca ela oposta, por exemplo, em Gêmeos, ela vai estar oposta em Sagitário. Sagitário não requer uma abstração, uma capacidade de abstração através da filosofia, da religião,
você pode fazer um exame racional da religião, da filosofia, do direito, quer dizer, da ética, da moral, coisas elevadas. Me parece que, na medida em que você questiona valores, lá não é atribuição de valor monetário. Lá em cima são valores, outros tipos de valores morais. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: tudo que tem preço não tem valor. Aí não é a esfera de preço. O preço é touro, como a gente vai ver, quer dizer, é Vênus, né? E valores coletivos é escorpião. Mas estou falando de casas, mas vale também para essa questão. Tudo que tem preço não tem valor. Naturalmente nós estamos falando aí do valor moral, do valor espiritual da questão. Então é como se nós estivéssemos querendo precificar essas questões de valores. Não coaduna muito, certo? Vamos então, ver. O provérbio árabe, era árabe, foi citado? É um provérbio árabe. E é, então, tudo que tem preço não tem valor. Que o valor está acima do preço. Por exemplo, o que você valoriza na vida? Isso tem preço? Não tem preço. Então, o árabe tem muito de mercúrio, porque são os grandes mercadores, né? Então, tudo que é colocado o preço lá para ele não tem valor. O valor intrínseco, o valor para ele é monetário, é o que ele vai fazer com. Por isso que os árabes são poetas, né? Eu estou falando os árabes eruditos, né? São filósofos, né? O árabe é muito estigmatizado e com justa razão em função das distorções que ocorreram, né? Mas não foi sempre assim, não. Eu falo isso, inclusive, por ser metade árabe, né? Tenho que advogar em causa própria. Pois não. Ele rege 2 signos e tem só uma exaltação, uma queda. Ele tem exaltação só em em aquário. Exaltação e queda vai ser só? Vai ser só um aqui, né? Exaltação, ele está numa situação favorável, né? Você vai ver, não é o caso de Mercúrio, mas você vai ver outros planetas mais geracionais que existem divergência nos manuais, né? Quando você fala de Plutão e tudo mais. Mas aqui é Aquário e queda em Leão, né? E aqui também é compreensível, né? Porque Aquário é o símbolo do intelecto também, né? Da inovação, da inventividade. E queda em Leão, quer dizer, como Leão significa criação. A criação é um ato divino. Se você colocar racionalidade na criação, perde a expressão da criação. Entendeu? Então, mas está mal situado? Não é que está mal situado. Você tem outros atributos de Leão, porque Mercúrio é neutro, então ele não é nocivo. Mercúrio não é nocivo, ele não vai estar na sua expressão maior, né? Mas Leão diz respeito também a jovens, né? Atividade jovial. O Mercúrio lá em Leão vai dar jovialidade. Ou seja, a pessoa ela vai ser um leão, o Rei Leão na sua primeira infância. Mercúrio em Sagitário. Então, o Mercúrio em Sagitário, ele vai estar em exílio, né? Ele está aqui, ó, em exílio. O Sagitário requer, quer dizer, uma capacidade de abstração. Uma capacidade onde a mente, ela está... Se lembra aquele eixo da mente concreta com a mente abstrata? Ele vai estar oposto.
você vai estar colocando uma concretude num ambiente de abstração. Então ele vai dificultar a abstração, na medida em que ele vai racionalizar a abstração. Entendeu? A gente já está fazendo alguns exercícios aqui de interpretação, né? Tá legal? De análise, né? De análise. Muito, né? Por isso que eu estou falando, o mingau está sendo já... Então o Mercúrio, por ser capacidade de raciocínio, se com Sagitário já dá esse choque. Não é choque, não, mas é mal, não é mal, mas não vai se atirar, né, na abstração de uma maneira... Então vai reduzir a capacidade de abstração, deixa aquele racional, isso, dá essa redução isso, na hora que combina, né? Representa a mente concreta, a comunicação, expressão, aprendizado, trânsito, documentos. Posicionamento, local de troca de informações, ensino, aprendizado. Não é só isso, tem muito mais, né? Mas é onde a ação positiva, a adaptabilidade é negativa, dissimulação. Temos mais 5 minutos. Vamos avançar um pouco aqui? Vênus, afeição. Associa-se à afeição, já está falado aqui, né? Isso é redundância, né? União, relacionamento, conforto, ornamentos, felicidade. Vênus é tudo de bom. Mesmo a gente vai ver em queda ou exílio, Vênus, Vênus... é muito bom. Positivamente, beleza, sorte, harmonia, afeto, sociabilidade, ternura, amor, elegância, sensibilidade. Negativamente, veja o negativo de Vênus. Futilidade. É ruim futilidade? Bom, não é bom, mas também não é ruim, né? Não mata. Comodismo, vaidade, sensualidade. Alguns falam até que isso daqui é uma virtude, né? Mas não é, né? Sensualidade, não é. É a manifestação na vida e expressão das aspirações. E é negativo. Isso não é negativo. Se é negativo, é tudo contra ele mesmo, né? Não é negativo. Isso daqui eu estava tão inebriado com Vênus, né, à noite, que eu escrevi bobagem, mas... Embora essa utilidade das coisas, dependendo da posição que se quer da pessoa, isso pode incomodar. Eu sei, Não, mas não é esse sentido, não. Foi erro mesmo. Foi erro mesmo. Cômodo, né? Sim, Mas não é letal, Vênus não é letal. Tanto é que é chamado o pequeno benéfico, né? Que Vênus é tudo de bom, né? O espírito buscando a libertação da matéria. Domicílio em Touro e exilado em Escorpião. Domiciliado em Libra e exilado em Áries. Aqui também dá para compreender. Vamos fazer esse exercício aqui, né? Libra em Touro, é tudo de bom, né? Libra não é beleza, relação sensorial, não vamos falar sensualidade, né? Relação sensorial com a matéria está em perfeita harmonia, né? Se eu consigo perceber a matéria através dos meus sentidos, né? Eu estou em perfeita harmonia com essa condição. Agora vamos colocar lá em Escorpião, né? Eu percebo o inconsciente através da relação sensorial? Não, né? Eu consigo perceber, quer dizer, eu consigo ser belo numa condição onde é exigido um mergulho sem qualquer freios à espiritualidade ou ao ocultismo, é meio incompatível, né? Aí o que pode dar? Né? Vênus em Escorpião. Escorpião é o sexo também, né?
Mas não é o sexo amoroso, é o sexo carnal. O sexo é leonino. As preliminares, vamos dizer assim, mas o ato, que é animalesco, é escorpião. Agora, uma Vênus aqui, ou vai atenuar essa questão da relação animal, pode acontecer, ou vai dar devassidão. Não estou dizendo que é necessariamente isso, né? Mas enquanto arquétipo pode... Enquanto arquétipo, eu estou associando as energias, certo? Do amor que tem tudo para dar de uma maneira promíscua. É uma análise. Não estou falando que todo mundo que tem, pelo amor de Deus, hein? Vênus em Escorpião, não, eu sou um devasso. Não é isso. E Áries, no caso? Bom, em Áries é uma outra conotação. Quer dizer, como eu posso representar o arquétipo do competitivo, do macho? Macho pode ser a mulher também representando do ímpeto, da energia de fazer de uma maneira harmoniosa. Você entendeu? Vai tirar, quer dizer, o ímpeto de Áries. A pessoa não vai ser agressiva. Vai ser agressiva? Vai ser ou seja, vai apagar a natureza de Áries. Isso é ruim? Não, não é ruim. Vai ser um carneiro afetuoso, né? Eu estou brincando, naturalmente, né? Mas a gente tem que jogar com essa dicotomia, né? É ruim? Não é. Vênus, onde está, não é ruim. Só para finalizar, depois a gente retoma aqui, né? Aí, exaltação em peixes e queda em virgem. Em peixes está num ambiente propício, né? Porque lá é espiritualidade, místico, quer dizer, Vênus vai dar um ar todo especial a essa natureza mística e intuitiva, né? Porque vai ser a intuição com o poder da sensorial, que pode até amplificar para poderes extrasensoriais, né? Eu vou utilizar os 5 sentidos e mais alguns outros. Agora, em Virgem, que dá tudo metricamente finalidade às coisas, como vai ser isso? Talvez atenue um pouco a expressão de Virgem, né? Mas pode atrapalhar, né? Quer dizer, quando você necessita de ponderar, criticar, analisar, você tem a questão da ternura de Vênus influenciando essa questão. Então vai... Agora, Vênus é bom, né? Vênus é Vênus. Então, aqui, representa a sorte, proteção de saúde, atitudes para atrair relações na mulher. Depois a gente vai nos ater muito a essa relação Marte e Vênus, viu? Vai ter um encontro especialmente para essa questão, porque a gente fala lá com ênfase nos relacionamentos do curso, não é? Então a gente vai falar dos relacionamentos também, e o relacionamento é pautado por os pares, né? Sol e Lua, Vênus e Marte, né? Se Vênus é afeição e Marte é guerra? Não, não é guerra, é masculino e feminino. É a complementariedade. Sim, mas assim, enquanto planeta, Marte é guerra. E Vênus tem essa questão da afeição. Isso. Os dois... Não tem até um livro, Os Homens são de Marte e as Mulheres de Vênus? Então, é isso aí. Então, mas olha, veja aqui, ó. Atitudes para atrair relações, isso na mulher, ela se, né, atua como Vênus, aonde está posicionado, né, é aonde ela vai se expressar para o outro esse desejo, né? E o tipo de mulher, isso no homem, né, e a relação desejada no homem, aonde o Vênus está no seu mapa, né?
necessidade social, de afeto, senso de valores, posicionamento. Como a pessoa expressa afeto, sente-se apreciada, dá de si mesma e percebe os valores. Ação positiva, sociabilidade, e negativa, futilidade. Vênus é bom. Isso, é. Então, concluímos hoje o encontro com Vênus. E tenham bons sonos com as qualidades venusianas, sem exageros. Boa noite.